A Denise diz assim: eu faço acompanhamento, uma doutora muito atenciosa e muito humana, sem falar na competência. Faz diferença? É interessante que as pessoas pensam que o câncer ele é curado pela quimioterapia, pelo tratamento, mas na verdade a maior cura do câncer é descobrir quando ele não está em estágio avançado. É isso, doutor Wellington? Assim, a maior cura do câncer é a gente primeiro evitá-lo. Perfeito. Certo? Mas a partir do momento que a gente acabou desenvolvendo um câncer, o que faz diferença na vida das pessoas, com certeza, é o diagnóstico precoce. Então, por exemplo, do câncer de mama. Se uma pessoa descobre um câncer de mama em estágios iniciais, com tumores pequenos, tem estudos que mostram cura de 90%, 95%. Então, às vezes a pessoa fica muito assim, ah, meu Deus, estou com o câncer, não vai ter mais jeito. Sendo que, na verdade, é o contrário. Então, a gente tem que buscar o quê? Orientação de qualidade para poder ajudar essa pessoa a ela entender qual a doença que ela tem de forma individual. Porque quando a gente vai tratar o câncer, a gente não trata câncer, a gente trata pessoas. E quando a gente olha para a pessoa, eu tenho que olhar a idade, quais doenças ela tem, qual que é o estágio dessa doença, qual o subtipo dessa doença, e baseado nisso a gente vai estudar para ver qual que é a melhor estratégia para a gente chegar no sucesso do tratamento dessa paciente. Perfeito. Tem uma participação do David aqui que ele diz aqui, ó: boa tarde, notáveis, é impressão minha ou essa doença terrível atinge muitos famosos, pessoas que têm muita condição monetária para se prevenir, porém não é isso que vemos nas mídias. Acho que o David está dizendo o seguinte: tem gente que tem dinheiro para fazer exame toda hora, se quiser, mas não faz. A verdade é que ninguém fica cogitando de doença todo dia, né? A vida saudável é uma coisa. Quais são os maiores pacientes seus, Natane? É rico, pobre, famoso, anônimo? Eu hoje tenho uma cartela diversificada, assim, entre anônimo e famosos. Legal. E classe A, né? Perfeito. É um público mais a classe A. Só que eu acredito que essa percepção que ele tem dos famosos é porque é o que a mídia usa para noticiar. Porque noticiar uma pessoa que é anônima não tem graça, gente. Concordo. Então, a mídia ela vai noticiar aquilo que é alarmante, aquilo que chama a atenção das pessoas que são consumidoras de conteúdo. Tá vendo aí, Mas gente? A estatística ela é comum para qualquer classe social, né? Não é exclusiva de uma classe social. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se o doutor Wellington concorda. É porque quando você diz que a Angelina Jolie fez a retirada da mama para prevenir um câncer, que ela calculou a estatística genética da família, aí você está dizendo de alguém que é famoso, mas outras pessoas fizeram o mesmo, né? Passaram por esse processo doloroso e venceram. Essa é a questão. Então, a doença, ela não escolhe classe social. Sim. Né? Então, a gente ouve muito, o câncer tem aumentado muito. Sim, tem aumentado por fatores múltiplos, como estilo de vida e também envelhecimento. Então, tanto o classe A quanto o classe C, D, E, sim, eles vão envelhecer. Só que, às vezes, o classe A ele vai ter mais condições de envelhecer e permanecer vivo por muito mais tempo do que uma pessoa, às vezes, que tem uma condição pior de vida. Verdade. Mas a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que o câncer, ele sempre vai ser individual. As doenças sempre são individuais. E não tem aquela receita padrão. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala desse caso específico da Angelina Jolie, que, assim, é bem notório, muito famoso, né? Mas, na verdade, ela tem um tipo de alteração que é muito individual, principalmente da família dela. Então, quando a gente fala de câncer de mama, a chance média de uma mulher ter câncer é de 1 em 8, certo? Perfeito. No caso dela, por conta de mutação facilitadora para câncer de mama, a chance individual dela acumulada ao longo da vida beirava 86%. Meu Deus. Entendeu?